Olá, Vitais! Sejam muito bem-vindos à nossa quarta live da Vitalidade. E aqui você aprende sobre como conquistar mais energia, disposição e, claro, a saúde plena. Eu sou a doutora Mildred Molina, sou especialista em nutrição funcional e saúde integrativa. E hoje nós vamos entender como o sono impacta no seu emagrecimento e na manutenção do seu peso ideal. Mas antes da gente começar, eu já quero logo te fazer algumas perguntas. Como anda o seu sono? Você tem realmente dormido bem? Ou você acorda cansada e sem disposição para viver o seu dia? Você tem um sono mais ou menos? Está sempre irritada? Passa o dia se arrastando, bocejando, com aquele soninho o dia todo. O sono é um dos pilares para se ter saúde plena. E de nada adianta você comer bem, se exercitar, se você não dorme bem. E olha, tem muita gente que faz tudo certinho para conseguir emagrecer, come saudável, faz exercícios, mas não avança na perda de peso. Pode ser que você não esteja tendo um sono realmente reparador. Você sabia que o sono é um problema mundial e que a cada dia mais pessoas usam medicamentos para induzir ao sono? Remédios para o sono são os mais consumidos no mundo atualmente. E por que será que isso está acontecendo? Você tem ideia? Então eu vou te contar. A vida anda extremamente agitada e cheia de afazeres, cobranças, tem feito as pessoas dormirem cada vez menos, tudo isso para produzir mais. Você tem que chegar mais rápido, você tem que ser mais produtivo, você tem que saber de tudo que está acontecendo no mundo, você tem que dar conta da sua casa, do seu trabalho, dos estudos, da família, do marido, da esposa, do cachorro, etc, etc. Você tem que isso, você tem que aquilo, e 24 horas não são suficientes para você resolver tudo isso. Você já se sentiu assim? Eu escuto muito essa fala. Inclusive, eu já fui assim. Achava que 24 horas era pouco. Mas, agora, se você já está tendo que usar algum tipo de remédio para dormir, principalmente os benzodiazepínicos, saiba que no médio e no longo prazo você pode ter problemas muito piores do que a insônia. E o maior problema do uso desse tipo de medicamento indutor do sono, esses que são da classe dos benzodiazepínicos, é que eles colaboram para o agravamento da falta de memória, porque eles afetam diretamente a produção de acetilcolina, um neurotransmissor importantíssimo para a memória. Então, a gente tem dois problemas aqui: a dependência desses remédios para dormir e o aumento do desenvolvimento precoce de doenças como a demência. Um grande problema desse tipo de remédio é que ele não melhora o seu sono. Ele só te induz ao sono, mas a pessoa que faz uso desse tipo de remédio não tem um sono realmente reparador. Vou te contar um caso que eu presenciei na minha família, tá? E foi bem chocante. Quando a gente vai envelhecendo, por N fatores, a gente tende a dormir menos. Mas eu não vou explicar isso aqui hoje não, porque não é o foco da nossa live. Mas voltando. Eu fui visitar minha avó, que hoje já virou estrelinha. Mas na época ela já tinha idade bem avançada, mais ou menos uns 75 anos. Como ela não estava mais conseguindo dormir por muitas horas, foi receitado para ela um desses remédios de indução do sono. E eu fiquei chocada ao presenciar o que aquele remédio fez com a minha avó. Não levou nem 30 minutos, o remédio derrubou ela de um jeito assim absurdo. O corpo dela amoleceu todinho, de um jeito que ninguém nem conseguia carregá-la.
E o mais impressionante foi que ela continuava balbuciando palavras dizendo que não queria dormir. Em resumo, o corpo dela desligou, mas o cérebro não. Enfim, é isso que os benzodiazepínicos causam no seu corpo e na sua saúde lá no futuro. Então, inclusive, essas pessoas que costumam tomar esse tipo de droga, elas costumam acordar com a sensação de ressaca, o que não é nem um pouquinho agradável. Mas vamos entender o que é um sono fisiológico, um sono realmente reparador. Durante o dia, a gente se estressa, a gente se desgasta trabalhando, estudando, fazendo as coisas do dia a dia. E quando eu falo em estresse, eu não estou falando aqui de um estresse de falta de resiliência para lidar com situações e onde você fica super nervosa. Eu estou falando de um estresse natural. Eu falo do estresse de se viver. E para que o seu corpo consiga reparar esse gasto desse estresse, que é um gasto energético natural, é preciso que você durma bem, que você tenha um sono reparador de verdade. Assim, no dia seguinte você acorda disposta, com energia suficiente para lidar com a sua rotina, você vai acordar bem-humorada, vai ser mais produtiva e, enfim. Mas o que que acontece durante o sono para que aconteça essa reparação do seu corpo de modo adequado? Quando você começa a sentir sono, é o hormônio da melatonina que está te induzindo a isso. Durante o sono, acontece a melhora do controle da sua pressão arterial e da proteção do seu sistema nervoso central. Por quê? Porque diminui a produção de hormônios como cortisol, adrenalina, que é justamente para reduzir o estresse e você conseguir entrar em sono profundo. Acontece também durante o sono a manutenção da sua memória e da sua cognição. Durante o sono, você também produz um hormônio que te ajuda a emagrecer e ter saciedade no dia seguinte, que é a leptina. Além disso, tem o hormônio GH, que ajuda na manutenção dos seus ossos e músculos e principalmente na regulação do seu metabolismo. E ó, eu nem falei de tudo ainda. E você já deve estar percebendo como dormir bem afeta a sua saúde em diferentes áreas, e principalmente na área de manter o peso e conseguir fazer um bom emagrecimento. Mas eu vou abrir um parênteses aqui. A sua compulsão alimentar, a sua gula, pode também estar relacionada a um sono ruim, a sua insônia, por causa dessa desregulação dos hormônios leptina e grelina. Mas é claro que existem outros aspectos que também interferem nessa compulsão, né? Como deficiências nutricionais, questões emocionais, a falta de resiliência frente aos desafios da vida. E irritabilidade excessiva e depressão também estão relacionadas a uma noite mal dormida e que também levam a comportamentos alimentares nada saudáveis. Um sono reparador também melhora o seu sistema imunológico e você já deve ter percebido, por exemplo, quando vai para uma festa, uma balada ou uma viagem onde você dorme pouco, porque aí você quer aproveitar todos os momentos, né? Porque você não sabe quando você vai voltar para aquele lugar, né? Então, o que que acaba acontecendo depois, quando você volta de viagem? Você acaba ficando doente. Por quê? Porque dormiu pouco e aí acabou diminuindo o seu sistema imunológico. O sono, gente, tem que ser o seu melhor amigo, porque ele é regenerativo e reparador. E existem duas coisas que causam o reparo do seu corpo: o sono e a alimentação. Eles são os maiores regeneradores do seu corpo. Vou dar uma pausa aqui para tomar uma aguinha e a gente já continua. Inclusive, gente, você sabia que a origem da palavra restaurante vem do francês restaurant e que significa restaurar, reconstituir? Olha só, aqui nessa live da Vitalidade você aprende também sobre outras coisas, né? E o termo restaurant, ele foi usado
por volta do século XVIII para designar estabelecimentos que vendiam caldos nutritivos e pratos reconfortantes, com o objetivo de restaurar a saúde e as forças das pessoas. Olha que lindo, Vitais! Fala se não é lindo se nutrir. Bom, eu acredito que você já deve estar percebendo aqui a relação do sono e o emagrecimento e a manutenção de peso. Mas vamos seguir porque tem muito mais coisa que você precisa saber ainda, tá? Mas como que o sono funciona? Nós temos três fases do sono. Existem outras classificações, mas eu trouxe essa aqui porque eu achei ela mais simplificada para vocês entenderem. E a primeira fase é a indução. É nessa fase que é preciso ter uma diminuição da excitabilidade do seu corpo. Traduzindo, você precisa diminuir a produção de hormônios como adrenalina, noradrenalina, as catecolaminas em geral. Por quê? Porque se você tem dificuldade de pegar no seu sono, pode ser que você esteja chegando ao final do dia muito agitada, com os níveis desses hormônios muito altos. E isso impacta no seu emagrecimento e na manutenção do seu peso. Mas já pensou no que pode ser que esteja causando essa agitação que não te deixa dormir bem? De repente, você pode estar ficando muito tempo na frente do celular, da televisão, né? O que interfere na produção de melatonina e não te deixa relaxar. Ou de repente você treina à noite e isso aumenta a excitação do seu corpo. Embora a atividade física não afete todo mundo assim, inclusive tem gente que até se beneficia da atividade física noturna, porque teve um dia tão estressante que ela precisa se desestressar. Olha só. Então, para essa pessoa, funciona muito bem. Mas por que que tem essa diferença, né? Um faz atividade física à noite e não consegue dormir, o outro, ele faz e dorme bem. Porque você é um ser único, só você é você. E só você tem o seu código genético, e por isso nós temos que olhar sempre a individualidade do ser. Mas se você é uma pessoa que chega na hora de deitar e começa a pensar nas tarefas do dia seguinte, ou quer ter aquela DR justo na hora de deitar e não consegue dormir por causa disso, uma sugestão é você anotar o que você tem para fazer numa agenda e tirar isso da sua cabeça e deixar para ter aquela conversa chata com o seu par em outro momento. Só tenha DR até no máximo às 6 da tarde, porque aí dá tempo de você voltar na indução do sono, ok? Outras soluções que também ajudam a pegar no sono é fazer uma oração, uma meditação guiada, são uma ótima pedida. Ler um livro também é excelente. Ou fazer aquele chazinho de melissa, camomila, folha de maracujá, mulungu. São excelentes opções para te ajudar a cair no sono e sem criar a dependência e os efeitos colaterais que os remédios te trazem, como os benzodiazepínicos. Tudo isso que falei até agora é só para induzir o seu sono. Agora vamos para a segunda fase, que é a manutenção do sono. Nessa fase, a melatonina continua sendo importante, porque é ela que vai fazer com que você tenha um sono contínuo e sem despertares noturnos. Mas para isso, sabe aqueles hormônios da agitação? Eles têm que estar regulados. Senão a melatonina sozinha não vai dar conta, tá? Já diz o ditado popular: andorinha sozinha não faz verão, tá? Então a gente tem que estar equilibrando os hormônios do estresse do dia para que a melatonina consiga fazer o seu trabalho. E a terceira fase do sono é a fase do despertar. Mas presta atenção nesse detalhe. Se você é uma pessoa que coloca o despertador às 7 da manhã e acorda às 4, você precisa ficar atenta aos seus níveis de estresse também. Você percebe que uma coisa interfere na outra ou interfere em várias etapas do seu sono? Eu aqui estou dando só uma pincelada para que a gente entenda melhor o que acontece com o seu sono.
Mas a questão é que ao longo do dia, o seu corpo vai consumindo a energia que essas células, que as nossas células produzem. E por isso você começa a se sentir cansado, começa a bocejar. E o que muitas pessoas fazem quando começa a sentir esse cansaço lá no meio da tarde, tomam um cafezinho lá no finalzinho da tarde, início da noite. E sabe qual que é o resultado disso? Perdem o sono, porque a cafeína se acopla no receptor da adenosina, que é um outro neurotransmissor que vai se acumulando ao longo do dia para facilitar o trabalho da melatonina. Você está vendo que ninguém aqui trabalha sozinho. Todo mundo trabalha em grupo. Então, um depende do outro para outra coisa funcionar bem. Gente, isso é muito importante. Vocês têm que ter isso na cabeça. Não é só tomar melatonina, não é só fazer isso ou fazer aquilo. Você tem que cuidar do dia, tem que cuidar da noite, tá bom? E olha só, que interessante. A cafeína, ela bloqueia essa adenosina, que inibe o sono, e enquanto a luz diminui, a produção da melatonina. Peraí, vamos reorganizar o pensamento aqui. O que que acontece? A cafeína ela vem e bloqueia a adenosina, que ela vai te ajudar na indução do sono. Ela começa ao longo do dia, vai se acumulando até o final do dia. Lá no finalzinho do dia, começa a ter um pico de melatonina. Essa melatonina, se você ficar na frente de telas, ficar agitado demais, em lugares com muita luminosidade, essa melatonina cai. E isso vai dificultar você a dormir. Você está entendendo? São três fatores aqui: o excesso de cafeína, a, o bloqueio da adenosina e a redução da produção da melatonina. Então, se isso aqui, esses três pilares estiverem desequilibrados, você não vai dormir bem. Então, por isso que eu sempre falo que o ideal é você só tomar o café entre 10 e 16 horas, tá? Entre 10 da manhã e 4 horas da tarde. E no máximo 200 ml por dia, tá bom? Tudo isso para você justamente dormir bem. Então, gente, quando você não interrompe esse início do sono, o que que vai acontecer? O seu corpo começa a produzir o GABA. O que é o GABA? Ele é um auxiliador para que o seu sono seja mais reparador. Por quê? Porque ele tem uma ação relaxante, ele reduz a ansiedade, porque ele diminui a sua atividade neuronal, né? Então, o seu corpo vai reduzindo, as suas funções. E isso ao longo do dia e lá durante a noite, porque senão você não tem o sono reparador, tá? Inclusive, tem alguns suplementos que são interessantes para ajudar no sono, como a L-taurina, que é um precursor do GABA, né? Assim como eu posso receitar diretamente o GABA, tá? Ele também pode ser suplementado direto. Mas, gente, tem que ter uma investigação, pois por quê? Porque cada ser é único. A gente não pode ficar generalizando as coisas como está acontecendo hoje em dia, tá? Então, assim, a gente tem que ver o indivíduo, é para individualizar a suplementação. Então, eu tenho que conhecer a história dessa pessoa, eu tenho que saber por que, que ela está passando por tudo isso e tentar ajustar a alimentação, ajustar o sono, ajustar a resiliência ao estresse, tudo isso para que ela consiga realmente fazer com que o próprio corpo faça a produção desses hormônios, desses neurotransmissores de modo adequado. Tá entendido? E ó, tem uma coisa bem legal, e agora vai começar a ficar interessante, tá? Durante o sono acontece a diminuição de um negocinho que chama hipocretinas, tá? O que é isso? Eles são também neurotransmissores que são responsáveis pela excitação, vigilância e pelo apetite. Tudo isso para você não acordar no meio da noite e atacar a sua geladeira, tá? Então,
Entenda, a gente tem mais esses neurotransmissores que ajudam a diminuir a excitação, o estresse do dia. Aí eles fazem você sair desse modo vigilante, que é eu tô ligado, eu tô trabalhando, eu tô fazendo as coisas, entendeu? Então eu tenho que estar bem acordado. Então ele faz isso. E ele reduz o seu apetite, né? Porque senão a gente ia acordar no meio da noite e ia atacar tudo, comer todo a nossa despensa, tá? E tudo isso é para o seu emagrecimento e manutenção do seu peso. Mas o que que acontece quando você não dorme bem? Você fica mais irritado, o que gera mais compulsividade e adivinha o que que você vai querer? Você vai querer comer mais, né? Seus reflexos acabam diminuindo, então você não toma boas decisões. Você diminui o seu sistema imunológico porque você não está dormindo bem. Você fica mais suscetível a doenças oportunistas. Você tem a elevação da sua pressão arterial. Aumenta também a resistência à insulina e a dislipidemia, que é a alteração dos seus colesteróis, o HDL, o LDL. Olha o problema aí começando a acontecer. Então, você está vendo que tudo isso acontece por causa de uma noite mal dormida. Agora, imagina isso acontecendo diariamente. Todos os dias você não dorme bem, não dorme bem, não dorme bem. O que que vai acontecer com essa quantidade de desregulação de hormônios, de neurotransmissores? O que que vai acontecer no seu corpo? Modo alerta, tá? Então, presta atenção se você não está respeitando o seu momento de dormir e quer ficar ligado o tempo todo, você está se prejudicando, porque a privação do sono, que é um agente estressor para o seu cérebro, ele vai fazer com que ocorra mais produção ainda de um hormônio chamado cortisol, que aumenta o seu nível de estresse. Quando aumenta o seu nível de estresse, aumenta a resistência à insulina, aumenta a compulsividade, aumenta a vontade de comer mais. Então começa a ficar tudo desregulado, tá? E o corpo fica o tempo inteiro tentando equilibrar essa bagunça. Tenta produzir mais serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que vai te trazer relaxamento, para te deixar mais calmo. E adivinha só? Você começa a sentir mais vontade de comer alimentos calóricos, como bolos, pães, açúcares, mais e mais carboidratos refinados. E você vai fazer o quê? O que que esse comportamento, por conta dessa falta de sono e essa falta de regulação total do seu corpo, vai fazer? Vai te engordar. Por isso que a privação do sono e não dormir bem de verdade engorda. Eles estão diretamente relacionados, por causa dessa bagunça que acontece com todos esses hormônios que eu citei até aqui. Agora me conta, você já deve ter tentado aí várias dietas, atividade física e nunca consegue manter o peso. Mas será que você está dormindo bem de verdade? Que tal tentar a dieta do sono? Acabei de inventar. Essa é a dieta do sono. Provavelmente você vai começar a emagrecer de novo. Ou você vai conseguir manter o seu nível de peso ideal. Agora, se até aqui você já entendeu os benefícios de se dormir bem, não só para o emagrecimento, mas para várias outras coisas da sua saúde, o quanto isso impacta quando você está em um processo de redução de peso, e se você quer saber onde você está em relação à sua saúde hoje e como você pode conquistar mais energia, mais disposição, para emagrecer sem perder a sua saúde, porque essas dietas malucas, super, hiper restritivas, sem coordenação, elas podem inclusive te adoecer. Eu vou te fazer um convite. Eu disponibilizei alguns horários na minha agenda para uma sessão diagnóstica gratuita. E lá eu vou te mostrar como você pode melhorar tudo isso. É só você se inscrever aqui no link Sessão Diagnóstica.
preencher com seus dados, tem um questionário ali pré-análise, na descrição do vídeo, você responde ele, e aí a minha equipe vai estar entrando em contato com você para que você possa ser contemplado com essa sessão diagnóstica, tá? E a gente se vê na próxima live da Vitalidade, todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã. Um beijo.